Esperamos nas orações, na certeza, tudo será feito conforme a tua vontade e a tua soberania, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Acho que alguns aqui estão encontrando comigo pela primeira vez, depois daqueles 15 dias terríveis, mas muito amado. Eu posso dizer uma coisa, senti muito amado. Deus enviava anjos no hospital, e eu já disse aqui na igreja, que às vezes chegava pessoas, o senhor é o pastor Marco? Sim. E aquelas pessoas com máscaras e tantas coisas na cara e no corpo, que jamais, se tivesse alguém aqui hoje, eu reconheceria, não conseguia reconhecer. E quando elas diziam, o senhor pastor Marco, sim, eu vim para cuidar de ti. Não era uma pessoa, era um anjo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele dá ordens, não estou ouvindo aqui em cima, está a mesa. Dá ordem a seus anjos a nosso respeito. E Deus cuidou. Eu quero te agradecer pela sua oração. Se não fosse as vossas orações, provavelmente, talvez eu não estaria aqui mais. Talvez. E eu vou sempre insistir nisso. Ore. Se você quer mudança na tua vida, ore. Não tenha vergonha de pedir para alguém orar por você. Alguém perguntou para mim, ei, como que você conseguiu montar um grupo no WhatsApp com mais de 100 e tal pessoas no estado que você estava? Falei, não sei, não fui eu. Eu não tinha condições alguma de ficar lá, esse vai, esse não vai. Eu creio que naquele dia que eu montei aquele grupo Covid, situação do pastor Marco, foi o Espírito Santo. Porque nós não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos o que pedir, o que fazer, e o Espírito Santo vem e faz. Eu acredito que o Espírito Santo pegou o meu dedo e tocou no telemóvel e foi separando pessoas, e muitas pessoas, para criar naquele grupo, porque Ele sabe quem ora, quem não ora. Ele sabe quem ama e quem não ama. Ele sabe quem realmente é verdadeiro comigo, com a minha família, com o meu ministério, e também quem não é. E naquele dia eu não fiz e nunca pretendo fazer acepção de pessoas. Seria até uma parte muito triste minha se eu fizesse acepção de pessoas. Mas Deus conduziu-me a fazer aquele grupo. E naquele grupo eu não podia responder, mas era como se algo saísse de dentro daquele telemóvel e me abraçasse, e me beijasse, e passasse a mão na minha cabeça e falasse, nós somos igreja, nós somos seus amigos, nós somos a sua família e estamos junto com você aí. Era assim que eu me sentia. Eu não me sentia só. Eu não me sentia apenas com os médicos. Eu sentia o carinho, eu não podia responder. Às vezes, muito mal, falava com a esposa para que ela passasse. E eu quero vos agradecer por isso. Muito obrigado. Muito obrigado você que está na internet, você que está na rede social conosco, pelo seu amor, pelo seu carinho. E eu deixei justamente esse dia para me voltar à pregação. Eu não tinha voltado ainda, às vezes eu vim aqui, mas não tinha. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês de libertação e mudança. Porque Páscoa é libertação e mudança. Às vezes nós pensamos que Páscoa é tantas coisas, o mundo nos influencia com tantas coisas, e a gente esquece que Páscoa é também libertação. Em nome de Jesus. Amém? Por favor, você que trouxe sua Bíblia, abra em Êxodo capítulo 12,
E nós vamos ler dos versículos 14 a 20. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem achou? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? É fácil, né? Segundo livro. Alguém aqui não sabe o que significa a palavra êxodo? Hã? A palavra êxodo significa saída, significa partida, né? Então, saída, partida, isso é o significado da palavra. Então, esse livro tem esse nome porque ele começa dizendo daquilo que Deus vai fazer no povo dele, a saída do Egito, a partida do Egito, a saída da escravidão, a saída do sofrimento, a partida para uma nova vida. É isso que nós encontramos. Então, Páscoa, capítulo 12, 14 a 20. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Pai, no nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra. E pedimos ao teu Espírito que use a minha vida e ministre no coração de cada um, para a glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Precisamos lembrar que a Páscoa é libertação. Deus, com a sua mão forte, Deus, com o seu poder, libertou o seu povo da escravidão. E o mais interessante, nós lemos no versículo 17 algo muito lindo que ele disse. Porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Você já entendeu na sua vida que você faz parte de um exército de Deus? Porém, não adianta fazer parte de um exército preso. Deus está falando assim, olha, eu tirei vocês do Egito, vocês são um exército, eu os libertei. Há muitas pessoas que fazem parte de um exército e estão presos, estão vivendo escravizados, estão sofrendo num relacionamento, estão sofrendo num trabalho, estão sofrendo no seu íntimo, às vezes por si mesmo, e tantas outras coisas que a gente podia aqui ficar um bom tempo. Então você e eu, nós precisamos perceber algo,
que eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte do exército de Deus, Ele é o general, é Ele que manda, Ele não perde batalhas, mas quando eu estou preso, eu estou preso. Quando eu estou preso, eu não consigo movimentar, eu não consigo fazer nada. E Deus, Ele olha para cada um de nós nesta manhã, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso íntimo, e sabe no que nós estamos presos. Hoje tem uma nova prisão, a prisão da pornografia. Há 30, 40 anos havia, mas era menos. Mas hoje é muito fácil, está nas nossas mãos. Lembro da minha adolescência, quando 14, 15 anos, que se quisesse algo de pornografia, por exemplo, eu tinha que ir no quiosque. Alguém é dessa época, não? Não é, Carlão? Né? A famosa e popular revista, alguém sabe o nome? Playboy. Era ali. Hoje não. Hoje eu não preciso mais. Eu entro, em qualquer lugar eu tenho na minha mão. E às vezes estamos presos. E eu podia falar de várias prisões como vícios. E tantas outras coisas. Você e eu, nós fazemos parte do exército de Deus. Mas muitas das vezes, nós precisamos falar, Senhor, me liberta. Porque podemos passar 20, 30, 40 anos presos. E não encontrar a liberdade que o Senhor nos deu. Páscoa é libertação. Páscoa é isso. Além da libertação, é bom saber que Páscoa é mudança e também renúncia. Renúncia. E a parte da renúncia aqui, quem disse foi um homem que eu acompanho, chamado Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo, muito estudioso da palavra, e ele crê em Jesus Cristo. Renúncia. E eu quero um pouquinho no final falar para vocês o que talvez você e eu ainda precisamos renunciar. Então vamos lá, libertação. É claro que Deus libertou o Egito. E libertou com a sua mão poderosa. Mas algo interessante mostra que Deus não quis agir sozinho. Deus tem poder para fazer todas as coisas na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, na vida de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação. E poderia ter liberado todo o povo do Egito sem depender. Deus, Ele quer sempre nos libertar. As pessoas podem ser livres. Diga para a pessoa do teu lado aí, você pode ser livre. Mas não pode fazer isso sozinha. Amém? Nós podemos ser livres, mas o erro é quando nós queremos fazer isso sozinhos. E nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Se o próprio Deus usou um homem chamado Moshe, ou Moisés, para quê? Irmãos, diga para a pessoa que está do teu lado, você precisa ser orientado. É verdade ou não? Quantas besteiras nós fazemos porque não temos orientação alguma? Quantas decisões erradas nós tomamos, a intenção é até boa, mas porque não fomos orientados. E nós vamos ver, não vai dar tempo de falar tudo hoje, que Deus falou assim, ó, eu vou vos libertar, mas vocês têm que seguir isso aqui. É interessante isso. Aí, como se fosse um ritual, olha, sem fermento, vai ter que matar o cordeiro, vai ter que passar nos umbrais da porta, assim, 7 dias. Deus, Ele nos orienta na nossa própria libertação. Não é você falar assim, hoje eu estou liberto. Sim, pela fé você pode fazer isso. O que nós precisamos entender? Deus faz a parte dele. E eu e você fazemos a nossa. A pergunta que surge nesta manhã é,
Você sabe qual a sua parte? Você tem feito a sua parte? Às vezes nós esperamos cair tudo do céu. E até cai às vezes. Até cai maná, até vem cordonizes, porque Deus é misericordioso. Mas o processo fica muito melhor quando eu falo, Senhor, eu fiz a minha parte. E quando você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Não tenha dúvida disso, meu irmão. E se você não sabe a tua parte, é simples. Pastor Eliseu, Elvira, tantos outros aqui. O que eu tenho que fazer? Vocês podem me ajudar? Claro que nós estamos aqui para te ajudar. Você pode ser livre, mas não tente fazer isso sozinho. Deixa que Deus faça parte dele e você se esforce para fazer a sua. Josué, se esforce e tenha de bom ânimo. Foi isso que Deus disse. Eu vou fazer. Bem, eu não sei se vocês notaram na nossa leitura a palavra fermento, ou fermentado, algo assim, pelo menos na minha versão NVI, existe 9 vezes. Apenas nestes versículos. E o que tem a ver tanto fermento? Alguns aqui sabem que durante muito tempo eu tive padaria, hoje a família tem, nós sempre usamos o fermento. E o fermento que nós usamos para o pão não é esse pó royal ou coisa assim parecida. Nós usamos lêvado. E é muito interessante que Deus, ele enfatiza muito isso aqui. Eu lembro, a gente quando faz a massa do pão, a dosagem de fermento faz com que cresça mais rápido ou não. E isso também tem a ver com a temperatura. Quando chegava o inverno para fazer o pão, nós colocava mais fermento para crescer mais. No verão, calor, a gente tinha que diminuir o fermento. Quando a gente via que o pão da padaria ia acabar logo, aquele pão que já estava pronto, não tinha como mais colocar fermento para ele crescer mais rápido, o que nós lá fazíamos? Aquecia uma panela com água e o vapor da água quente fazia que o pão crescesse rápido, rápido, presta bem atenção, rápido. Só que existe um processo. E às vezes a gente ficava na frente de um armário, onde o pão fica ali no processo de levedura crescendo, quase que falando assim, cresce mais rápido que o freguês está esperando. Cresce mais rápido, porque senão eu vou perder a venda. Ficávamos assim. Mas tinha uma coisa, tem o tempo dele. Tem um tempo de processo. E repara que Deus está falando, ó, não use fermento, tire o fermento da sua casa, não coma pão com fermento. E pior, se você comer pão com fermento, você vai morrer. Ou vai ser excluído. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem pressa em libertar. Porque Deus falou isso. Se vocês usarem o fermento, vocês vão ter que esperar o tempo dele. E no tempo dele, vocês podem morrer. Então, é rápido. Faz tudo sem fermento, para que não tenha o tempo que levedar de crescer para vocês ir embora. É isso que Deus olha para uma vida escravizada, uma vida sofredora, fala assim, minha filha, meu filho, eu estou doido para te tirar disso. Eu não vejo, eu não aguento mais ouvir o seu gemido. Eu não aguento mais ver o seu choro. Prepara-te, faça as coisas mais rápido. Não coloca fermento esperando crescer, não, ó. Vamos embora logo. Vamos sair desse reino das trevas para o reino da luz. Amém? Tem alguém aqui? Vamos sair logo. Não fica protelando as coisas, não fica esperando, será Deus? Mas às vezes a gente está tão agarrado à cultura. Sabe que no Egito eles colocavam algumas frases na porta, como proteção. E acredito que Deus deu a Mezuzá,
algo que o judeu coloca na porta até para combater essa cultura. Muitas das vezes nós não queremos largar as coisas, e Deus está falando: meu filho, eu tenho uma vida melhor para você, meu filho, eu quero te libertar, eu quero te dar liberdade, eu quero que você voe, que você vá mais longe. E a gente fica preso, fica esperando, não, deixa Tem um amigo que diz assim: pastor, eu vou para a igreja, mas depois que eu reformar. Está lá com o fermento dele. Na hora que crescer o bolo, ele fala: agora eu vou. E que venha, que Deus permita, abençoe que chegue esse tempo. Permita. Muitos de nós temos medo de desagarrar daquilo que nós estamos agarrados. E por isso vivemos presos. É preciso, irmãos, falar: Deus, eu quero agora. Porque Deus tem a vontade de salvar hoje. Deus tem pressa em tirar o seu povo desse sofrimento. Nós cantamos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por que Jesus não vem logo e leva a sua igreja? Nós precisamos. Então nós precisamos entender. Tudo é no tempo de Deus, mas eu e você não podemos atrasar o tempo de Deus. Não podemos atrasar a obra de Deus. Não podemos deixar aqui nada. Versículo 17 diz 2 vezes: celebrem, celebrem, celebrem. Nós somos chamados, e esse é o ponto mais forte da mensagem que Deus trouxe no meu coração. Quantos aqui já celebraram alguma coisa antes de acontecer na sua vida? Amém. Quem começa a cantar hoje, alegremente, fala: Deus, obrigado por isso, por aquilo. Olha que loucura, irmãos. Deus manda eles celebrar algo que ainda não aconteceu. A Páscoa ainda ia acontecer. Eles ainda iam preparar o cordeiro. Mas Deus, na instrução, falou: olha, começa a celebrar antes. Começa a comemorar antes a sua vitória. Tem alguém comigo aqui nesta manhã, em nome de Jesus? Quando a gente aprende isso, irmãos, eu estou passando por isso, mas eu já estou vendo a minha vitória, eu já estou cantando a minha vitória. Celebrem, celebrem. Foi isso que o Senhor disse para eles. Então é preciso entender que o que Deus está ensinando para eles aqui, aquilo que a gente fala quase todo dia, se não todo dia nas igrejas, e talvez na nossa vida. Aquela palavra de 2 letras apenas. Sabe o que é? Fé. Fé. O que eles estão fazendo? Deus está falando: use a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova do que eu não vejo. O que Deus está falando com eles? Olha, tenham certeza que eu vou vos libertar. O problema está aí, a gente ter certeza, né? O problema está em a gente confiar nas promessas que Deus fez para nós. E nós não celebramos muitas vezes porque não cremos que aquelas promessas que estão na Bíblia, todas as promessas que Deus fez em nosso favor vão acontecer. Conforme a vontade dele. Se nós começarmos a praticar celebrações com algo que ainda vai acontecer, vai ser diferente. Quantos aqui entraram neste santuário nesta manhã, com certeza que Deus vai mudar a sua vida? Quantos entraram aqui nesta manhã, na certeza que Deus vai mudar a história de alguém na sua vida? Quantos aqui entraram nesta manhã e falam: Senhor, hoje eu vou celebrar, hoje eu vou levantar as minhas mãos, hoje eu vou te adorar, porque aquela porta de emprego que eu estou esperando, ela vai vir em nome de Jesus.
Aquela cura que eu espero para o meu familiar vai vir em nome de Jesus. Por isso eu já te adoro. Por isso eu já celebro. Porque a minha fé, ela vai chegar a um nível que eu vou ver as promessas de Deus acontecer na minha vida. Celebrar a sua vitória antes que ela chegue é entender que Deus é um Deus que não mente nem volta atrás naquilo que prometeu. É um Deus que cumpre o que promete. Quando nós somos fiéis. É preciso a nossa fidelidade. Nós temos um Deus que nos perdoa. E isso é muito bom. E Ele perdoa de graça. E eu acho que Deus não gosta que a gente pede perdão a Ele. E nem quer isso. Eu falei isso lá na minha olhada ontem. Se Deus não gosta que eu peço perdão a Ele, o que Ele gosta então? Que eu ande em obediência. Que eu cumpra aquilo que Ele determinou para a minha vida. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E falar que pedir perdão é fácil, não é não. Principalmente se for para alguém, né? Para Deus, ele está lá longe, parece, né? Mas ele está perto, e a gente fala, Deus, perdoa. Mas quando você tem que olhar no olho do outro assim, ó, me perdoa. E muitas das vezes nós temos que pedir perdão a alguém, a um cônjuge, um filho, um amigo, a um irmão da igreja, sabe por quê? Porque nós não seguimos a palavra do Senhor. Mas o que é importante é celebrar. E quem celebra, anda nos mandamentos do Senhor, esse tem a certeza que Deus realizará o que Ele prometeu. Celebre a sua vitória em nome de Jesus. Nós temos um privilégio hoje, porque nós já celebramos hoje o que já aconteceu. A promessa para o povo judeu daquela época, para os hebreus, era a Páscoa. Ou o Pessah, que significa passar por cima. E é engraçado que no versículo 22, Moisés fala, olha, vocês têm que celebrar a Páscoa. E o povo fala, mas o que é isso? Essa palavra para nós significa passar por cima. Passar por cima de quê? Passar por cima de quê? A palavra também pode ser traduzida literalmente como pular. Então Deus está falando assim, olha, eu vou dizer algo para vocês. Se vocês cumprirem aquilo que eu determino, se vocês seguirem as orientações do servo Moisés, do pastor, do líder, eu vou cumprir. O que vai acontecer? Nós não vamos entrar nisso hoje. Passa aí a marca, o sangue. E quando vier o anjo destruidor, ele pula. Ele passa longe. Ele passa longe. E foi assim. E foi assim. Há pessoas que querem viver as promessas de Deus, mas não querem seguir as orientações de Deus. A família, e eu creio que pode ter havido, que não passou o sangue nos umbrais. E o anjo, ele cumpre ordens. Anjo de Deus cumpre ordens. Ele não toma decisões. O que Deus determina para fazer, ele faz. E se Deus terminou, anjo, passa lá e veja. Se houver sangue, pula. Se não houver, não pula. Então nós precisamos, irmãos, entrar numa vida que seguimos. Ok? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muito para fazer na tua vida. Celebre desde já. Em nome de Jesus. Agora eu vou falar algo muito pessoal. Pelo amor de Deus, é para mim. É uma tristeza, mas eu respeito. O que significa Santa Ceia para você? Já parou para pensar? E o que eu quero dizer com algo pessoal? Eu fico um pouco triste quando
o povo de Deus não participa da ceia do Senhor. Coisa que fala assim, eu não vou cumprir a Páscoa não. Não vou me meter nisso não vou lá hoje, não vou passar o sangue de Cristo. Falando que hoje nós não praticamos Páscoa. Hoje é um domingo, a gente é Páscoa comemorando. Mas a nossa Páscoa é ceia do Senhor. É ceia do Senhor. E quem fez isso foi Jesus. Foi. E às vezes eu fico olhando para algumas vidas. É claro, e eu tenho uma coisa comigo. Essa semana, um casal que não pôde vir à igreja na última ceia. E eu sei que cada um tem os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Eu fui dar a ceia para eles em casa, porque a ceia é muito importante. E alguém, se não puder vir no culto de ceia, fala, pastor, eu quero tomar a ceia. Eu entendo que a ceia do Senhor é importante na minha vida. E eu terei o maior prazer de ir aonde tiver que ir, seja num hospital, seja numa casa. Alguém que não pôde vir com motivo justificado naquele dia, na ceia, eu vou apanhar a ceia, eu vou consagrar a ceia e vou ministrar a ceia. Por que eu estou dizendo isso? Nós não temos tempo. Mas o povo de Israel, depois que foi liberto, a apostasia tomou conta deles, o próprio povo. Eles deixaram muitos anos de fazer a ceia do Senhor. A ceia não a Páscoa. Eles deixaram de comemorar a Páscoa do Senhor. E nós lemos aqui no texto que é um mandamento perpétuo, de geração para geração. O Eliseu vai ensinar um dia para o Emanuel o que é ceia, o que foi a Páscoa judaica, como Deus agiu, como Deus libertou. É assim que a gente vive. É cumprindo o que Deus determinou para nós, é que nós seremos abençoados, seremos livres, seremos protegidos de tudo aquilo que pode nos destruir. Nunca deixe de comemorar a Páscoa. Faça tudo para estar presente. Você já reparou que quando você está na ceia, é um dos momentos na igreja que a gente para alguns segundos, talvez minutos, e pede para você refletir sobre a sua vida, examinar a você mesmo, a ponto que se você for convencido pelo Espírito Santo, você mesmo pede perdão a Deus, para que você não coma, nem beba indignamente e seja condenado do corpo do Senhor. Pelo menos uma vez no mês, a gente deve fazer uma reflexão da nossa vida espiritual, pensar a Deus. Nunca deixa. A ordem é para sempre, sempre. E o próprio Senhor Jesus fez isso. E o povo de Israel cometeu esse engano e passaram por cada luta. Graças a Deus houve homens como Ezequias e tantos outros que foram lá e restauraram a Páscoa do Senhor. Que nesta manhã, a Páscoa seja um memorial eterno na tua vida. Que é a ceia. Por que comemoramos a Páscoa hoje, ou não comemoramos a Páscoa hoje, conforme em Êxodo? Eu até pensei, cheguei a falar com a nossa irmã Elvira, eu queria fazer uma mesa bonita, eu ia comprar um pedaço de cordeiro, colocar aqui, arrumar umas folhinhas como ervas amargas, o pão e o vinho, como era a tradição lá, só para simbolicamente. Mas hoje nós não comemoramos mais a Páscoa dessa maneira. E nós não usamos mais na ceia as ervas amargas e o cordeiro. Será por quê? Por quê? Porque Páscoa é mudança. Páscoa é renúncia. A Páscoa foi criada, nascida no Egito, com os hebreus, os judeus, ou no judaísmo, vamos dizer assim.
mas ela também foi mudada. Vou dar o exemplo com um judeu. É muito interessante pensar nisso. Por isso, a mudança. E quem foi esse judeu que nós notamos que ele já não praticava a mesma Páscoa hebraica, com o cordeiro, com as ervas, e apenas com pão e vinho? E se nós formos aqui, daqui a pouco eu vou ler, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo diz: assim como recebi do Senhor, que na noite que foi traída, ele pegou o cordeiro e partiu e deu para todos. Amém? Não amém, porque não teve cordeiro. É pão. Repare que, foi na noite que ele tomou as ervas, deu graças a Deus. Não. Não teve cordeiro ali. Não teve ervas amargas. Paulo já está falando num contexto bem diferente. Então, qual é essa diferença? Muda-se Páscoa para ceia do Senhor, que dá a mesma coisa, porém com a grande diferença. Imagine Paulo sendo um judeu ferrenho como ele era, falar assim: agora não tem mais ervas, agora não tem mais cordeiro. O que aconteceu com ele? Mudança. E até renúncia da sua tradição, da sua cultura. Uma mudança de mente. Uma mudança na vida dele aconteceu. Porque se nós queremos a salvação do Senhor, se nós queremos a libertação do Senhor, nós precisamos mudar. Nós precisamos renunciar a algumas coisas da nossa vida. Algumas tradições, alguns pensamentos. Não é possível ser um cristão genuíno sem que haja uma mudança de mente. E nós vamos encontrar isso em Romanos 12. Não é possível ser um cristão genuíno quando nós estamos amoldados e praticando o padrão do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós lidamos com as pessoas e amamos com as pessoas, sejam elas do Islã, sejam elas do budismo, sejam elas de onde for. Mas a nossa mente é mudada. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Amém? Porque nós temos a mente de Cristo. A nossa mente não é mesmo. E a gente vai ver, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As minhas práticas são outras. Os meus sentimentos são outros. Os meus pensamentos são outros. Se eu odiava, eu amo. Se eu ofendia, agora não ofendo mais. Pastor, mas é impossível. Não é possível. Eu não quero dizer que você vai ser perfeito. Mas é possível cada dia você buscar e mudar a sua mente. É possível porque Páscoa é mudança. É possível você ser um homem, uma mulher diferente. É possível você viver uma vida livre, sim. Sem que ninguém olhe para você e te acuse. Sem que você mesmo ande sem culpa. É possível, sim. E mais longe do que você foi até hoje. É possível, sim, você celebrar hoje aquilo que ainda você quer, você sonha, você planeia para a sua vida e esteja no plano de Deus. O que não é possível, e você pode até tentar ser um cristão na sua mesma tradição, com seus mesmos hábitos ruins. Quem esteve aqui sexta-feira no louvorzão? Quem foi abençoado aqui? Diga amém. E repararam que tinha todos os estilos de música? Não é? Ficamos bem à vontade. Porque ser cristão genuíno, verdadeiro, não é ser antiquadro.
não é deixar de usar a tecnologia, é saber escolher o que é correto. É ter um estilo de vida que adora, louva, exalta o Senhor e ama o teu próximo. Nada mais que isso. É ser uma pessoa que recebe bênção e pratica bênção. É isso que é ser um cristão. Então, eu gosto muito do Eliseu. Eliseu pode me ajudar. Ele fala que quando o espaço está completo, não dá para colocar outra coisa, certo? Não adianta você ter um copo cheio d'água, acho que é mais ou menos isso. Um copo cheio d'água, você querer botar Coca-Cola nele. Não vai dar. Mas se eu quiser tomar aquela Coca-Cola, é melhor que eu pegue aquela água e jogue fora. Sabe o que eu quero dizer? Se você não tira algumas coisas da sua cabeça, da sua mente, do seu coração, como que vai colocar outras? Se você não renuncia a algumas coisas, como que vão entrar outras? Você já tentou colocar uma roupa numa gaveta que já está cheia? Até a boca? Não tem jeito. Você primeiro aí, agora o que eu tiro daqui? E às vezes eu vou falar, pô, mas essa peça aqui é desde quando a Bia nasceu. Pô, essa peça aqui eu ganhei da minha esposa, então eu vou deixar ela. E essa aqui foi a minha vozinha que me deu. Amém, não tem problema, nada disso. Mas você não vai conseguir colocar nada naquela gaveta porque está cheio de coisas ali. E talvez tem coisas ali que estão apenas atrapalhando e não está ajudando nada. E às vezes a mente de muitas pessoas estão assim, tem tanta coisa, e quando você quer colocar algo novo, não tem espaço. E ela continua vivendo, às vezes, no sofrimento, na luta, na dor, porque não quer renunciar. Não quer renunciar à sua cultura, à sua tradição, não quer renunciar a algumas coisas. E deixa eu falar, cultura aqui é muito amplo, tá, meus irmãos? Eu não estou falando para você assim agora, poxa, para de comer isso, para de fazer aquilo. Não é nada disso. Eu estou falando tudo aquilo que você entende hoje, que é, por exemplo, o paganismo. A festa da Páscoa hoje perdeu o seu sentido real. Virou comércio. Engraçado, essa semana teve uma amiga aqui nossa que quis, né, comprar um ovo de Páscoa. Foi em 3 superfícies muito grandes. Naná, tudo esgotado. Não tem ovo de Páscoa. Não tem ovo de Páscoa. É engraçado. E não somos contra ovos de Páscoa, chocolate, não é isso que eu quero dizer. Só que o sentido da festa da Páscoa mudou. E está tão entranhado, às vezes, nas pessoas, que elas esquecem de que a Páscoa é libertação, a Páscoa é mudança de vida, a Páscoa é renúncia. E vive as mesmas coisas. Eu quero todas as mudanças de Deus para a minha vida, mas também, se alguém quiser me dar, e tem que ser sem açúcar, os ovos de chocolate. Não pense que eu não vou comer o ovo de chocolate, que eu vou. Eu até falei, Vira, vamos fazer um cordeiro aí para nós aí? Eu vou comer o ovo de Páscoa. Eu vou comprar ovo de Páscoa para minha filha. Esse ano já não dá mais, tadinha. Né? Mas eu sei o sentido da Páscoa. Porque foi naquela semana, quando o cordeiro foi sacrificado, morreu pelos meus pecados, mudou a minha história, pagou a minha dívida, me trouxe libertação e a cada dia tem me trago mudança. Cada dia. Sabe, não foi fácil, no meu caso, deixar o catolicismo romano. Não foi fácil deixar a bruxaria. Mas Deus me ajudou a mudar tudo aquelas tradições da minha vida para ser um filho de Deus. Eu precisei renunciar muitas coisas e até hoje renuncio.
Eu preciso mudar muitas coisas e até hoje eu mudo. Eu quero renunciar a algumas atitudes erradas que eu tenho como homem, algumas tradições, o paganismo. Eu quero renunciar ao padrão do mundo que às vezes na minha vida. E agora, por que não temos o cordeiro na ceia? Por quê? Porque o cordeiro já foi morto lá no Calvário e já ressuscitou. O nosso cordeiro está vivo, que já não é mais cordeiro. É leão da tribo de Judá. Ele é um leão hoje. E quando ele morreu, ele nos livrou de todo o pecado. Nesta manhã. Nesta manhã. Você quer mudança na tua vida? Eu tenho certeza que Deus quer. Nesta manhã. Deus quer uma mudança rápida. Deixa o fermento de lado. Renuncie aquilo que não acrescenta nada na sua vida. Nesta Páscoa. Faça diferente, meu irmão. Faça diferente. Deixa Deus trazer uma mudança. Quero pedir a Eliseu para vir para o piano e o louvor. Queria, nesta manhã, em nome de Jesus, há possível mudança ainda. A Páscoa traz mudança e libertação. Eu vou fazer uma pergunta agora, e você responde para Deus, a você mesmo. E seja sincero com você mesmo. Existe alguma área na tua vida que está presa, que você precisa que Deus liberte nesta manhã? Lembre-se, eu posso enganar a minha esposa, mas eu não posso enganar Deus. Eu posso enganar os meus filhos, mas eu não posso enganar a mim mesmo. E eu e você nesta manhã sabe exatamente o que nós precisamos de mudança. Eu e você nesta manhã, nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos renunciar da nossa vida. Você pode até não querer fazer. E isso é com você. Nesta manhã, você sabe muito bem o que você espera da tua vida. E talvez você queira celebrar o que você espera para o Senhor. No nome de Jesus.